Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é a terapeuta Odete Dias. Estou fazendo esse vídeo para estar esclarecendo algumas coisas sobre a terapia da TRG. Logo após a vinheta, fica aqui comigo que eu vou estar esclarecendo para você. Fica aí e segue o vídeo. Sou terapeuta da TRG, formada pelo Instituto IBFT. Estou aqui para esclarecer algumas coisas sobre a TRG. O que é a TRG? A TRG ela é terapia de reprocessamento generativo, ao qual nós trabalhamos com 5 temas, né? O primeiro tema é o cronológico, o segundo tema é o somático, o terceiro é o temático, o quarto é a potencialização e o quinto é o futuro. Né? Então eu tenho certeza que depois que eu vou estar explicando sobre a terapia, sobre o conceito dela, você vai entender melhor, porque muitas pessoas chegam e perguntam como que é a terapia, como que funciona a terapia? A terapia realmente funciona? A terapia funciona se você, né, auto se ajudar. Primeira coisa, você tem que se ajudar. Primeira coisa, você tem que querer se mudar. Primeiro passo é eu querer me ajudar, porque se você não querer se ajudar, não tem como o terapeuta te ajudar também, porque isso faz parte do seu cérebro, do seu emocional. Então, se você vai jogar para tuas emoções, que você vai mudar, que você vai conseguir, a gente está aqui só para te auxiliar, né? Então, a terapia TRG, ela foi feita para esse conceito, para tratar traumas emocionais. Pessoas que têm traumas desde a infância, abuso sexual, pessoas que passaram por momentos de desprezo, pessoas que foram feridas, traumas de escola, como hoje chama de bullying, né? Pessoas que sofreram bullying na época de escola. Aí isso traz para sua vida adulta. São traumas da infância, são raízes que tá lá no passado que você precisa se tratar para que lá no futuro isso venha a ser eliminado, essa raiz que traz dor, essa raiz da angústia, né? Às vezes tá lá com aquela angústia, aquele momento difícil passando, são coisas que você trouxe lá da sua infância que acaba vindo para sua vida futura. Por isso que tem 5 temas. Tem o futuro, potencialização, né? Tem o cronológico, o temático e o somático. Então, primeiro a gente faz o quê? A gente faz a parte cronológica. A gente vai fazer um filme da sua vida, pedir que você vai fazer um filme e que nesse filme você venha dar uma nota de 1 a 10. Como que você sente nesse filme? Como que foi ruim você ver aquela cena? Talvez uma cena de abuso, talvez uma cena de... eu mesmo passei uma cena de assalto, meu pai foi assaltado. Então aquela cena na minha infância me pôs medo, sofri muito com parte de medo, pessoas que tinham medos, fobias. Então eu fui entender foi por causa do tiro que eu ouvi, entendeu? Então assim, nós passamos por coisas na nossa infância que isso vem a encandear, né? Lá na frente. Venha trazer resultados pra gente frustrantes lá na frente. Então tem pessoas que não conseguem falar em público. Por quê? Porque talvez quando ele falava quando era pequeno, a mãe falava, para de falar, fica quieto. Então aquilo vai trazendo o quê? Um trauma, eu não posso falar, eu tenho que ficar quieto. Então a gente tem um cérebro chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro que fica aqui atrás, ó, da nossa nuca. Esse cérebro, ele é um cérebro que o nome dele já diz, reptiliano. É um cérebro de réptil, né? É um cérebro que tem... a rãs, cobra, animais répteis, animais que não têm emoções. A cobra não vai te abraçar, o sapo também não, mas um cachorrinho vai, porque ele tem emoção. Então o cérebro reptiliano é um cérebro repetitivo. O que acontece? A cobra ela tem uma autodefesa, ela sabe que o homem vai feri-la. Toda vez que aparecer um ser humano perto dela, ela vai que ela vai dar o bote. Então ela vai ter seu ataque. Então o nosso cérebro, quando ele vê perigo, ele vai trazer para nós
aquele momento. Vou dar um exemplo, tipo um cheiro. Você sente um cheirinho, né, de algo lá do passado, um café da sua avó. Aquele cheirinho, você, nossa, lembrei da minha infância. Isso daí é o seu cérebro reptiliano. Só que ele tá trazendo lembranças boas. Só que quando a lembrança é uma lembrança de perigo, o que ele vai fazer? Ele vai vir, né, com sintomas, que é a ansiedade. Quando você está num círculo de perigo, que seu cérebro vai entender, que você, vou dar um exemplo, você ficou preso no elevador. Todo lugar que você for ficar fechado, você vai ter medo. Por quê? Porque lá no seu cérebro reptiliano, ele vai estar avisando. Lugares fechados é perigo. Você precisa sair daqui. Então, o que acontece? A terapia, ela vai limpar esse armazenamento que está dentro do teu cérebro, que ficou lá atrás. A gente vai eliminar. Por isso que tem a terapia. Para limpar o seu cronológico. Aquilo que ficou lá. E o seu sintomático, que é o somático, que é onde traz as dores. Você sente, o seu corpo reage. A ansiedade você está num momento lá que tá ansiosa, né? Tem mulheres que teve filhos, teve depressão pós-parto, tem medo de ter filhos de novo, e aquilo lá, ela fica com aquilo na mente, não quero ter filho porque eu passei por aquilo, eu não quero mais, e aquilo ficou com aquela ansiedade. Se falar que ela tá grávida, ela vai começar aquela ansiedade. Lugares que que ela passou humilhação, ela vai voltar, ela vai lembrar, o seu cérebro reptiliano vai lembrar e vai trazer pro teu corpo. Então o nosso cérebro, ele quer nos defender, né? E nessa defesa, ele traz o quê? Dores pro nosso corpo. Ele acha que tá nos defendendo, mas não tá. Ele tá trazendo o quê? Reações, que são a parte somática. Por isso nós trabalhamos o cronológico, para depois trabalhar a parte somática. Por quê? A gente tem que trabalhar com sintomas. Tem pessoas que têm fibromialgia, pessoas que carregam peso, sabe aquele peso? Ai, tô com peso aqui, só ando com peso aqui. São pesos que você carrega muita coisa. Tem pessoas que sentem coceira no corpo. Claro que tem a parte que você vai, né, no médico, né? A parte que é física, não é emocional. Só que tem coisas que é emocional. Uma coceira, uma dor nos ossos, uma dor de fibromialgia, né? Então tem coisas que o seu corpo corresponde, um aceleramento do coração, um bolo na garganta, uma angústia, né? Algo assim que você fala, nossa, por que eu tô sentindo isso? Aí você vai no médico, psiquiatra. Nada contra. Vai tacar um monte de remédio em você. Vai tacar diazepam, fluoxetina, né? Vai tacar Rivotril. E seu caso é um caso tão simples de resolver que uma terapia resolve. Por quê? Porque dentro do teu cérebro tá armazenado coisas que precisam ser descartadas, como se fosse um computador que tivesse aquela parte da lixeira que você tem que limpar. Você tem que jogar pro teu cérebro que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Então a terapia, ela vai te ensinar você a lidar com essas coisas que traz dores, traz mal-estar. Tem pessoas que têm insônia, não conseguem dormir, é muito ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso do quê? De futuro. Claro que tem ansiedade que é normal, que a gente sente aquela ansiedade normal, né? De construir alguma coisa, é uma coisa normal, mas tem gente que é excessiva. É aquela ansiedade tremenda. Tem pessoas que param no hospital achando que tá tendo taquicardia por causa de uma crise de ansiedade. Então, o terapeuta, ele vai fazer o quê? Essa parte somática e cronológica para entender o que tá causando a ansiedade. Vai estudar o seu caso. Pra gente eliminar, pra você ter uma vida normal. Chega de dor, chega de angústia, chega de ansiedade. A pessoa fica sofrendo aquela parte somática, né? Porque a ansiedade traz isso. Ela traz a parte somática dos sintomas, né? A pessoa soa a mão, gela a mão, o coração acelera, a respiração fica ofegante, o teu cérebro fala assim, não tá tendo oxigênio, né? Oxigenação. Por quê? Porque você tá ali afadigada. Então, tá em perigo. O seu cérebro tá falando, meu corpo tá em perigo. Então, você fica com aquela, vou morrer. E não vai morrer nada. É simplesmente teu cérebro avisando que você não tá bem. Então, você precisa eliminar isso de uma vez. Então, a TRG te ajuda a eliminar isso. E nós vamos para a parte do sintoma somático, depois fazendo o cronológico, somático. Eliminamos todas as suas dores. Na hora da terapia, a gente manda a pessoa tá ali fazendo, né, o filme da pior fase que ela teve. A pessoa, se for pra chorar, vai chorar. Se quiser falar alguma coisa, fala. Se não quiser, não precisa falar, né? Somente a gente quer saber os seus sintomas e como foi ruim. É isso que a terapia quer saber. E depois de tudo isso que a gente eliminou, zerou, a gente vai fazer o quê? A gente vai para um tema.
né? Um tema que vai trazer tudo aquilo que te traz medo, traz dor, traz ansiedade, os seus piores medos. E nós vamos fazer um tema, você vai fazer um tema, né? Sobre isso a gente vai fazer e você vai entrar nesse tema, você vai enfrentar. Vou dar um exemplo, tipo, quando eu fiz a terapia, eu falei pra minha terapeuta que eu tinha um trauma. Eu tinha uma vizinha minha que ela era muito briguenta. E na escola tinha uma menina que ela queria me bater. E eu tinha medo de ir pra escola. Eu tinha 9 anos de idade. Então, o medo de ir pra escola, porque o medo da menina me bater. Ela era muito grande, né? Ela forte, era uma negona, né? Então eu falava assim, eu tenho medo, né? Uma negra assim, bonita, forte. E eu tinha medo de estar ali, na época, dela me bater. Então aquele medo foi o quê? Foi me resguardando. O meu cérebro foi armazenando aquele medo. Medo de sair, medo de ir pra escola, medo porque eu ia apanhar sem eu ter feito nada. Era bullying. Por causa que o meu cabelo era bom, o dela não era. Ela colava chiclete no meu cabelo, ela tinha raiva de mim. Então isso era um bullying que ela tinha contra a minha vida. Então aquilo eu fui armazenando. Então, quando eu fiz o processo do temático, eu coloquei na minha mente, vou bater nela. Ela vai apanhar agora, eu vou enfrentar ela. Dentro do meu cérebro, eu bati nela. Eu venci aquilo que estava armazenado dentro de mim. Porque meu cérebro estava armazenado que eu tinha medo da minha infância. E eu enfrentei isso na minha fase adulta. Eu enfrentei o medo, eu enfrentei a menina dentro do cérebro, irmãos, né? O cérebro é algo importante. Daquilo que está dentro da gente, da nossa mente. A nossa mente, ela é tudo. Então eu enfrentei ali aquela menina que queria me bater. E ali eu fui curada. Eu tava com muita angústia na hora da terapia. Eu ficava nervosa e aquilo foi me acalmando. Eu falei, eu venci. O meu cérebro falou, você venceu. Eu me senti guerreira, senti forte, saindo daquela parte daquela terapia somática, da temática. Então eu venci o tema que era o medo. Aí a gente vai potencializar aquilo tudo depois. Potencializamos, é como se fosse fazer uma cobertura do bolo. Potencializar e o futuro é colocar uma cereja no bolo. Futuro de coisas boas. Você vai fazer um futuro de tudo aquilo que é bom. De tudo aquilo que você pensa que é o seu maior medo. Eu tenho medo de perder pessoas. Não, você vai falar assim, não, eu vou enfrentar tudo isso, se um dia acontecer. Você vai fazer um futuro, você viajando, você saindo, você sendo feliz. Você vai mandar pro teu cérebro coisas boas, coisas positivas, coisas que estavam ali armazenada de tristeza, de medo, de coisa ruim. Joga tudo fora. E vamos começar o quê? Uma etapa de futuro melhor, de alegria, de conquista. Eu vou conquistar, eu vou vencer. Você vai mandar isso pro teu cérebro. Por isso que a gente fazemos, né, a TRG. Então é isso, né? Eu espero que vocês, né, eu quis expressar de uma forma assim bem clara, bem a língua da gente falando, não quis falar palavras difíceis para que você venha entender, né, o que é a TRG, que ela é um processo, né, é uma terapia breve focada em temas como psicomáticos, fobias, traumas, né, compulsões, pânico, depressão, tudo aquilo que fica acumulado, gravado no cérebro, né? Criando bloqueio e limitações. Então, é aquilo que deixa você ilimitado de fazer, porque o teu cérebro te limita de você fazer por causa do teu medo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais conteúdo aqui só foi um começo. Né? Meu nome é Odete Dias, sou terapeuta da TRG e eu quero te ajudar. Entre em contato comigo, vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato. Ficam todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um.